E aí galera, aqui é Caio de Animes e voltamos mais uma vez com Baki Gaiden Flor de Shiharu, ou melhor, Hana no Shiharu. Que como vocês já veem de cara aí, estamos aqui com uma capa muito legal, que é a capa do capítulo 16, que se chama Celebração. E ainda se diz o que aconteceu anteriormente, Shiharu vs Shogun. Ron, apesar de encantado por Shiharu, prova ser vitorioso em sua luta, mas sai sem dar o golpe mortal. Enquanto isso, Hanayama e Kaku Shunsei, o mestre da briga versus a Féria Louca, lutam. E essa foi uma grande abertura aqui nessa capa, que a gente vê tanto o Shunsei como o Ron nela, né? Mostrando ser o ponto-alvo da história aqui. Mas antes de começarmos a falar sobre esse capítulo, contar essa história, devo te lembrar que estou fazendo músicas do universo de Baki e fiz uma para Retos. Então, se você quiser curtir esse som, vou deixar um card aqui em cima deste vídeo e também vou deixar um card no final dele. Agora bora para a história e ver o que vai acontecer. Logo de cara, o que a gente tem em mãos é o Hanayama se preparando para um grande ataque, enquanto o Shunsei também se prepara para levar esse ataque. E assim temos ele ali focado, olhando o punho do Hanayama, como o Hanayama está, e enquanto isso as pessoas também estão observando, onde se é dito que naquela noite muito tarde em Shizuku um som soava. E ali todos se perguntavam o que era aquele som, onde se era narrado que era carne, osso, fibras musculares, e era o som dos músculos em si, os músculos de Hanayama, onde o próprio Shunsei, observando aquele, até mesmo assovia, porque percebe que algo poderoso está vindo ali. E ainda sendo narrado se diz o seguinte: os limites de um punho cerrado, onde mostrava o quão poderoso poderia ser tal ataque. E ainda se dizia a tal frase: aquela forma, estilo de ataque total ou com tudo, onde ali deixava claro que havia um grande poder para o Shunsei dar conta. Mas o Shunsei não se intimida, sai andando e vai dizendo o seguinte: é legal, garoto, e você tem tanta fé, estamos prestes a lutar, que você nem se incomoda em olhar para mim, mas você está olhando apenas para mim. E quando ele fala isso, ele se refere ao punho. O punho está olhando diretamente para Shunsei, e aquele de fato será o inimigo dele. E aí que vemos que se é dito o seguinte, enfrentando-o para uma briga de socos, com intenção clara e sem mácula, nem mesmo considerando um contra-ataque. Aquela postura, esse espírito, esse cara é um verdadeiro mestre de briga, onde deixava claro que Hanayama não se importava com nada. Ele apenas estava focado que a luta iria começar e iria aceitá-la. E assim vemos que o próprio Shunsei diz que aquilo é uma besteira e acaba esperando por tal ataque, onde se é mostrado ali como uma corda tensionada, fazendo bastante força, onde se diz o seguinte: você ainda está cerrando este punho, aquele punho, e o punho está cada vez mais poderoso, mas ganhando tensão, como se fosse uma mola comprimida. As pessoas observavam aquilo e se era narrado o seguinte: os pedestres descreveram o evento da seguinte forma: seus corpos pareciam tão pesados que era difícil apenas ficar de pé. De repente a gravidade mudou. Seria esse o poder de Hanayama? Mudar a gravidade, pelo menos é ilusão criada por isso. E ali será contado também que era como a ilusão óptica, de um jeito bem diferente. E ali o próprio Shunsei falava que não acreditava naquilo. E o que se via era como se fosse a ultra força de pressão. E tudo ao redor era como se fosse tragado por um poder absurdo. E ali as pessoas observavam enquanto se era narrado. Até a atmosfera lá estava sob uma pressão muito forte. A força de pressão deveria ter esmagado seu próprio punho. Era como uma estrela gigante, 30 vezes o tamanho do Sol.
não pudesse vencer a força de sua própria gravidade e lentamente colapsasse, esmagando-se até o nada. Era como se fosse literalmente a criação de um buraco negro, era algo absurdo. Obviamente tudo isso é hipérbole, tudo isso é imaginação, a ilusão criada por tal pressão que eles estão vendo. E ali vemos que ele vai se preparar para dar o ataque, a gente até mesmo vê, né, como se tudo ao redor estivesse sendo puxado pelo punho de Hanayama, e se é falado mais uma vez, né, semelhante a um buraco negro. Naquela hora o Shunsei acha aquilo ali até bonito, fica prestando bastante atenção naquilo, e ali ele observa que aquele momento, aquilo que ele estava vendo, aquele punho era de fato um banquete, uma celebração, uma maravilha. E ali vemos que ele abre ali os seus braços para receber tal ataque de bom grado, e se é narrado o seguinte: encontrando o desconhecido, exerceu uma atração poderosa pelo Kaku Shunsei de 26 anos, como se chamasse sua própria genética, seu próprio gene. E nesse momento ele também fala sobre o seu pai, né, o Kaku Kaiô, e se narra o seguinte: aqueles genes de seu pai, a maior autoridade em artes marciais chinesas, seus talentos herdados do Kaku Kaiô, ou seja, os genes deles mostravam que ele tinha que ir em frente, e assim o fazia. Onde se falava que o amor tinha sido dado livremente para ele. Ele sentia um poder desconhecido que estava adormecido, e assim ainda se falava. Reconhecido como uma fera louca pelo mundo das artes marciais chinesas por causa de seu dom natural. E aí, enquanto eles vai se aproximando, ele começa a falar para Hanayama: o aquecimento terminou, já era hora de começarmos. Vamos ser um trampolim para mim. E assim ele vai com tudo, e quando se diz, o pai dele era um grande homem, e agora, para superá-lo, e assim vemos que ele literalmente chega próximo ao punho de Hanayama. Agora era inevitável, o impacto ia acontecer, onde se fala que força máxima estava sendo usada e iria colidir em aceleração máxima. E naquele momento, ele lembrava do seu pai, enquanto o pai dizia: desista de lutar. Mas o Shunsei dizia que não ia deixar isso de lado. E a luta dele estava apenas começando. Onde ele pensa: minha luta. Recebe o golpe, as coisas começam a girar, ele começa a girar no ar e ainda pensa mais uma vez: minha luta. Até a gravidade é invertida. E nesse momento o Hanayama é que fica surpreso com tudo que aconteceu. Onde acaba ali sem a gente saber o que rolou de fato. Será que Shunsei realmente perdeu? Será que Shunsei conseguiu aguentar tal pancada? E assim eu fico aqui bem surpreso com o que eu vi, né? O desenvolvimento do Shunsei. Agora é mostrado que independente do que Kaku Kaiô falou, ele vai mudar, ele vai treinar para poder se tornar poderoso. Não importa o que o pai fala, o filho vai correr atrás. É a mesma coisa com o Yujiro, né? Yujiro dizia lá que o Jack não tinha capacidade de ficar forte porque perdeu para o Piccolo. Segundo ele, isso demonstrava que o sangue de Jack não prestava, né? Não era bom. Mas agora tá todo atrás do Jack, tá todo pianinho ali querendo lutar com ele, gostando da sua presença. Nem tudo que é dito é realmente algo certo de acontecer. A coisa pode mudar ao decorrer do tempo. Mas é isso aí, ficamos por aqui. Se você curtiu esse vídeo, dá aquele like, comenta, não deixe de se inscrever e ativar o sininho para estar recebendo notificações dos vídeos que eu postar aqui todo dia. Beleza? Valeu, falou, fui!